Fala, gente boa, tudo bem ou não? Seguinte, você sabe que o Congresso é majoritariamente controlado por extremistas de direita desde 2022. Pois é, a gente tem hoje o pior Congresso da história republicana do Brasil e congressistas que adoram cometer uma série de desmandos, principalmente usar o seu dinheiro, que é o dinheiro dos impostos, sem que você saiba onde, para eles próprios se beneficiarem. Só que tem um problema, né? O Brasil tem três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Um controla o outro. E o judiciário é uma pedra no sapato desses deputados e senadores que querem fazer farra com o dinheiro público. Agora, esses mesmos deputados estão tentando impedir o Supremo Tribunal Federal de colocar um freio neles, aprovando medidas, está avançando na Câmara, medidas, propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal e até que dão autorização aos parlamentares para ignorar uma decisão do STF. Você acha mesmo que isso vai longe, que isso vai parar em algum lugar? Então, fica aí que você vai entender que isso não tem vida longa, eu te explico por quê. Tem mais, hein, gente? O Felipe Neto ganhou mais um processo contra um bolsonarista desses que vive ameaçando, espalhando fake news, provocando, perseguindo o Felipe Neto. É mais um que vai pagar uma grana, é mais um que perdeu o réu primário por conta de sacanagem que fica aprontando com o Felipe Neto. Tem uma lista gigante de bolsonaristas que já perderam processos, que já deram uma grana para o Felipe Neto e que também já foram condenados criminalmente. Agora mais um. E você nem vai ficar admirado de saber as coisas que esse cara está metido. Vou te contar também. Outra coisa, para você que gosta de bater em mulher, ficou ruim. A legislação endureceu. Tanto para quem comete feminicídio, quanto para quem comete abuso, agressão, violência, para quem descumpre medida protetiva. Ficou mais dura a lei para agressores de mulheres. O Lula sancionou uma mudança e eu vou te explicar o que muda, porque a pena endureceu e endureceu muito, tá? Para finalizar, a gente também fala de novos números da economia que saíram agora os números do turismo, que mostram que a gente está evoluindo, que mostram que a gente está com mais grana no bolso para gastar. E não é só isso não, tá? Também tem mais dinheiro rodando, gente poupando mais dinheiro, guardando mais dinheiro e se precavendo mais. Só acontece isso porque tem mais dinheiro sobrando na mão do brasileiro, o que é um bom sinal. Te explico tudo isso rapidinho. Vem comigo que eu te explico. Sou o Ricardo Mello, explicador geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês, o economês e até o safadez de alguns políticos brasileiros para o bom e velho português que todo mundo entende. E ó, já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, se inscrever no grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro. Aqui na descrição tem o link. E também te peço para participar do financiamento coletivo, que afinal de contas é ele que mantém esse canal no ar todos os dias para você. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada pelas pessoas que costumam contribuir. Aqui você ajuda quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos logo que a notícia não espera. Olha só. Direita aprova na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, propostas que limitam ministros do STF. Sim, limitam as decisões dos ministros do STF. Vou te explicar essa história detalhadamente. Avança na Câmara, pacote que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Propostas foram enviadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte: essas propostas de emenda à Constituição foram apresentadas por políticos bolsonaristas que não aguentam mais o STF barrar as iniciativas ilegais deles. Como eles têm maioria, eles querem fazer o que bem entender e sem ninguém impedir, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que eles querem é que nem a justiça consiga pará-los. E aí
eles apresentaram esses projetos de emenda à Constituição e projetos de lei que modificam a forma como as decisões do STF são tomadas e colocam uma série de limitações. O Arthur Lira falou: não vou colocar isso para rodar, porque ele, como presidente da Câmara, tem autonomia para colocar um projeto em tramitação ou para segurar na gaveta. Ele falou: não vou colocar isso para rodar. Mas aí o Flávio Dino, você se lembra, proibiu as emendas PIX, proibiu o orçamento secreto e aí mexeu no principal calo de deputados e senadores, que é o dinheiro público que eles manuseiam à vontade, mandam para todo lado, sem prestação de contas, sem se identificar, sem obrigatoriedade de ter um projeto específico para usar esse dinheiro. E isso, você viu no vídeo que eu fiz ontem, fez muita diferença nas eleições desse ano. Quem mais recebeu dinheiro de emendas PIX, de orçamento secreto, foram os prefeitos que se reelegeram e 98% deles se reelegeram. Né? Então, isso demonstra que a manipulação do eleitorado tem tudo a ver com a manipulação das emendas do orçamento. E o Flávio Dino colocou um freio. Pode mandar emenda, mas tem que se identificar, tem que ter projeto, tem que ter prestação de contas, senão não vou deixar. E aí o Arthur Lira ficou chateado e resolveu tirar da gaveta e colocar para andar os projetos que limitam os poderes dos ministros, para tentar dar uma resposta, para tentar ameaçar. Projetos claramente inconstitucionais, conforme você vai ver daqui para frente. Por exemplo, ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que, pasme, é a comissão da Câmara que é responsável por dar um parecer se o projeto é constitucional ou não, a comissão, que é dominada por bolsonaristas, nem precisava dizer isso, aprovou a constitucionalidade dos projetos que são inconstitucionais. Acredite se quiser. A PEC 8 de 2021, aprovada, restringe o poder de magistrados da Corte derrubarem por decisão monocrática, ou seja, de um único ministro, leis aprovadas pelo Congresso. Então o Congresso aprova uma lei que é inconstitucional, alguém aciona a justiça, vai parar no STF, cai no colo de um ministro, o ministro fala: não, essa lei aqui é inconstitucional, está barrada. Eles querem, com essa PEC, impedir que isso aconteça. A partir de agora, só pode derrubar leis se tiver votação da maioria dos ministros do STF, não pode mais ser decidido por um só. Outra PEC, a 28 de 2024, essa é mais cabeluda. Ela permite que decisões do STF sejam derrubadas pelo Congresso, ou seja, o juiz decide e alguém acima do juiz, que vira o juiz do juiz, fala: não valeu, não gostei dessa decisão, voto contra, não vale, não preciso obedecer. Olha que fim da picada. E também tem um projeto de lei que classifica como crime de responsabilidade a usurpação da competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo por parte dos ministros do STF. Te explico. Existe na Constituição a seguinte regra: se o Congresso se omitir a respeito de um tema, não fizer uma lei e esse tema for questionado no STF, o STF pode definir regras, mesmo que o Congresso não tenha feito uma lei. Por quê? Porque ele está se omitindo. Vamos pegar exemplos clássicos: liberação ou não do aborto, legalização ou não das drogas. São assuntos que o Congresso tem que deliberar, é obrigado a fazer leis, mas eles ficam sentados em cima e não fazem lei nenhuma, deixa como está. Se o Supremo Tribunal Federal for instado a se manifestar, ele até pode estabelecer regras. Por isso, por exemplo, que estabeleceu aquela regra de que até 40 gramas de maconha não é crime. Isso não está na lei, mas o STF definiu. Por quê? Porque o Congresso Nacional se omitiu de legislar em cima disso. E isso está na Constituição. E aí os deputados ficam falando: o STF está invadindo a competência dos deputados e senadores. Então, o projeto de lei diz que quando o Supremo faz isso, é crime de responsabilidade dos ministros que fizer. Ou seja, tendo crime de responsabilidade, isso abre uma brecha para fazer o impeachment daquele ministro.
Quando, por exemplo, o Xandão manda prender um deputado bolsonarista porque ficava ameaçando os ministros, como o Daniel Bombadão lá do Rio de Janeiro, o Bombadão Daniel Silveira, também disseram que era invasão de competência do legislativo. E aí eles querem usar isso, por exemplo, para provocar o impeachment do Xandão. Detalhe, tudo isso é inconstitucional, porque é invasão de um poder sobre o outro. Invasão do legislativo sobre o poder judiciário. Aí os próprios ministros já falaram, isso vai cair aqui, a gente vai declarar a inconstitucionalidade. Por quê? Também está na Constituição o seguinte, mudança de regra no funcionamento de um poder só pode ser feita pelo próprio poder, ou seja, essa decisão de que não pode um ministro sozinho derrubar uma lei só pode ser alterada pelo próprio executivo, pelo próprio judiciário, perdão, não pelo legislativo. O judiciário propõe a mudança, protocola um projeto de lei no Congresso, o Congresso aprova, e aí sim essa regra muda. Não pode partir, não pode ser iniciativa do outro poder. É inconstitucional. O nome disso é vício de iniciativa. Ou seja, quem teve a iniciativa é quem não pode ter pela Constituição. Então, só por isso é inconstitucional. É exatamente o mesmo exemplo de um deputado, de um vereador que propõe um projeto de lei que vai gerar gasto para o Poder Executivo. Também não pode partir do Legislativo uma geração de despesa para o Poder Executivo. Tem o mesmo nome, vício de iniciativa. É uma proposta de um poder que vai alterar o outro poder. Isso não pode, porque a Constituição determina o princípio da harmonia entre os poderes, porque eles são independentes entre si e um não pode interferir no outro. Diante disso, também é inconstitucional. E a história do crime de responsabilidade à usurpação do poder é mais uma coisa inconstitucional, porque fica na mão do deputado ser de novo o juiz do juiz. Ele diz, não, esse juiz aí invadiu meu terreno, eu voto que ele decidiu invadir meu terreno, se essa votação for majoritária, é crime e ele vai ser empichado. Então tudo isso, obviamente, alguém vai questionar no Supremo Tribunal Federal, já tem partidos políticos questionando isso, e o Supremo vai considerar inconstitucional e essas leis não vão valer nada. Os deputados e senadores sabem disso, mas eles fazem isso para jogar para a torcida, para fazer um auê com a galera, que é a galera da extrema-direita, que o Xandão e não sei o quê, né? Então, olha só, deputados ruralistas traçam estratégia para acelerar a votação da PEC que limita decisões do STF. Os fazendeiros, a galera do agro, que está lá no Congresso Nacional, quer pular uma etapa. Porque depois que passa da Comissão de Constituição e Justiça, precisa criar uma comissão especial de deputados para avaliar o projeto antes que ele seja votado no plenário. Quem cria essa comissão especial é o presidente da casa. Então o Arthur Lira está de novo com o poder de sentar em cima, ou seja, fazer o projeto parar de novo, ou nomear a comissão especial e colocar para andar. Os deputados ruralistas querem propor a urgência das PECs, porque se a urgência for aprovada, ela pula a comissão especial e vai direto à votação para o plenário. E isso também é uma tentativa de burlar o trâmite, o andamento da proposta. O que o STF está fazendo? Os ministros já deram o recado, falaram, vai bater aqui, vai cair. Mas eles não são completamente contra todas as mudanças, até porque tem uma mudança que os deputados e senadores querem fazer, que o próprio judiciário já fez. Sim, já existe a regra. Eles estão fingindo que estão criando uma regra que, na verdade, já existe. STF, Congresso. Ministros aceitam limitar decisões individuais, mas defendem que o tribunal assuma a proposta e faça ajuste. O que acontece? A Rosa Weber, quando ela era ministra do STF, ela mudou o regimento do Supremo e já estabeleceu que uma decisão individual de um ministro tem um prazo, se não me engano, de 30 dias para ser submetida a todos os ministros. Não pode ficar segurando. Então, essa regra já mudou. Quando o Flávio Dino decide sozinho que não pode ter emenda PIX sem retransparência, imediatamente ele tem que mandar isso aí para o restante dos ministros avaliarem. Da mesma maneira que as decisões do Xandão agora foram
ratificadas, não é retificadas, é ratificadas, ou seja, mantidas, confirmadas pelos demais ministros. Então isso já acontece. Na verdade, a lei não muda, uma realidade que já existe. É tudo um jogo de cena dos deputados e senadores da extrema-direita. Então o STF falou: beleza, essa coisa da decisão individual a gente topa mudar, até porque a gente já mudou. Só que a gente é que tem que partir, tem que fazer essa mudança, tem que partir do judiciário. Senão, não vale. É Constituição que diz isso, não é a nossa vontade. É o que está na Constituição. Então, para não dar uma de má vontade, para tentar jogar uma água na fervura, eles estão falando: beleza, manda para cá que a gente mata no peito e altera, porque isso não muda nada, porque isso já existe. É puro teatro dos deputados da extrema-direita. E tudo porque eles tiveram as emendas PIX barradas. Pois é, inclusive o STF, o Congresso e o governo vão fazer uma reunião por conta da decisão lá do Flávio Dino. Né? Ele deu um prazo para o Congresso e o governo fecharem um acordo de transparência nas emendas, e até agora esse acordo não saiu. Então eles vão fazer mais uma reunião para tentar chegar a algum acordo, criar regras de transparência para as emendas parlamentares. Se não criar essa regra, elas vão ser proibidas de novo. Pois é. Então é por isso esse jogo de cena acontece por causa das emendas, porque os deputados perderam uma fonte inesgotável de dinheiro que eles usam ao bel prazer para fazer politicagem, para comprar voto nas eleições e até para desviar dinheiro para o bolso deles de emendas que são enviadas para prefeituras. O STF barrou essa farra e eles estão tentando se vingar. Ó, mudando de assunto. Cavaleiro do Bolsonaro, que foi à casa de Felipe Neto ameaçá-lo, é condenado pela justiça. Sim, esse jumento aqui que aparece, não o da frente, o de trás, chama Leandro Cavalieri. Ele foi para a porta da casa do Felipe Neto com um baita de um carro de som, xingar o Felipe Neto, ofender o Felipe Neto, falar um monte de bobagem. E é assim, o Felipe Neto mora num condomínio lá no Rio de Janeiro. Então, na verdade, ele incomodou toda a vizinhança do Felipe Neto com os xingamentos dele. Ele também postou nas redes sociais foto do Felipe Neto e esse cara aí do lado segurando um fuzil, ou seja, ameaça de morte. Vários posts ameaçadores contra o Felipe Neto. É claro que isso virou um processo criminal. O cara está incomodando muito além da discordância política. Você pode discordar de alguém politicamente com respeito, jamais com ameaça, com xingamento, com espalhamento de fake news, como esse cara fazia. E aí, por conta dele ter ido lá para a porta da casa do Felipe Neto, feito tudo isso, foi processado criminalmente e vai ter que pagar uma indenização de 20 salários mínimos para não ir para a cadeia. Ele pegou uma pena acho que de 1 ano de cadeia. Esse tipo de pena não dá cadeia propriamente dito, tem a tal da transação penal, que é troca por serviço comunitário ou pelo pagamento de multa. Ele vai pagar 20 salários mínimos, que dá aí uns 25 mil reais. Ah, é pouco? Esse sujeito aí é pobre, igual eu, igual você que está assistindo aí. Entendeu? Não é um sujeito que tem grana, tal. Vai fazer muita diferença no bolso dele, fora que ele perde o réu primário, né? Isso é outra coisa importante. Se continuar aprontando, vai perder uma série de benefícios pelo fato de não ser mais réu primário. E o Felipe Neto, com isso, vai colecionando uma fila de processos em que ele vence pessoas que o processaram, mas uma fila mesmo, tem mais de 20 pessoas que ele processou e que ganhou os processos, que ganhou indenização, ou que as pessoas foram condenadas na esfera criminal, e em alguns casos, nas duas coisas, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, e também vão ter que pagar indenização. Tem gente que até mudou do Brasil para fugir da justiça porque foi condenada por conta de processo do Felipe Neto. Por exemplo, a tal da Antônia Fontenelle, que falou um monte de bobagem, foi condenada a pagar uma grana, foi condenada criminalmente e fugiu do Brasil. Agora está morando lá nos Estados Unidos para tentar escapar das punições da justiça brasileira. Vamos ver até quando ela fica lá, vamos ver até quando a justiça deixa ela lá. Daqui a pouco ela está como procurada pela Interpol e vai acabar sendo trazida à força para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, fugiu, é fujona, porque cometeu crimes, foi condenada pelos crimes e não tem a decência de cumprir a pena, né?
Enfim, isso aconteceu mais uma vez. E olha só, o autor das ameaças, o tal do Leandro Cavalieri, fazia parte daquele mesmo grupo de pessoas que foi lá para a porta do STF atirar com fogos de artifício no prédio. Você se lembra dessa história? Um grupo grande foi lá para ameaçar os ministros com fogos de artifício e, ao invés de jogar os fogos para cima, apontou para o prédio, o que é uma tentativa de ataque à instituição. Vários deles foram responsabilizados na justiça, foram processados, foram investigados. E esse sujeito é mais um. Então é aqueles malucos de pedra, doidão mesmo, que ameaça o STF, que ameaça qualquer pessoa que não seja bolsonarista. Né? Essa é a liberdade de expressão que os bolsonaristas defendem. Ou seja, nós podemos tudo, vocês não podem nada. Se deu mal, dançou. Pois é, quem vai dançar também é quem mata a mulher em razão dela ser mulher, quem comete feminicídio. Sim, porque existe uma quantidade imensa de casos no Brasil de homens que matam mulheres simplesmente por elas serem mulheres. Porque é mulher dele, porque é namorada dele, porque terminou um relacionamento e ele não aceita, porque deu uma cantada e ela disse não. Acontece o tempo todo, todos os dias, várias vezes ao dia no Brasil inteiro. E aí foi feita uma proposta legislativa para aumentar a pena para os crimes de feminicídio, para proteger mais a mulher. O Lula acabou de sancionar essa lei que aumenta a pena de feminicídio. Antes, o feminicídio era um agravante do homicídio, ou seja, as penas iam de 12 a 30 anos. Para quem mata uma mulher, em razão dela ser mulher, era um agravante do homicídio simples. Agora não, o feminicídio é um crime específico, separado. E o aumento da pena é grande. Tá? A pena mínima para quem comete um feminicídio, que era de 12 anos, aumentou para 20 anos. E a máxima, que era 30 anos, agora é 40 anos. Então ficou mais pesado cometer esse tipo de crime. Também tem aumento de pena para quem descumpre medida protetiva. Então a mulher está lá sendo ameaçada, sendo ofendida, sendo intimidada ou até agredida. Ela entra com um pedido de medida protetiva, a justiça concede. O cara não pode chegar a 300, 400, 500 metros de distância dela. O cara desobedece, chega perto, continua ameaçando, continua agredindo. Vai aumentar a pena dele também em razão do descumprimento da medida protetiva. Outra coisa, cometeu esse tipo de crime contra a mulher, não vai poder prestar concurso público, não vai poder se candidatar a cargo eletivo. Acabou, babau. Sua vida vai ser trabalhar na iniciativa privada se estiver fora da cadeia, ou quando estiver fora da cadeia. E outra coisa, também aumentou o prazo para que esses criminosos consigam progredir de pena, sair do regime fechado para o regime semiaberto, por exemplo. Né? Vai ter que cumprir um pedaço bem maior da pena do que antes. E mesmo assim, só vai progredir de pena com tornozeleira eletrônica. Só sai, por exemplo, o semiaberto com tornozeleira eletrônica. Sem tornozeleira não sai da cadeia, de jeito nenhum. Então essas pessoas vão ser monitoradas o tempo todo em que elas estiverem fora da cadeia. E só vão sair da cadeia depois de um prazo bem maior, porque cresceu o prazo para a progressão do regime de pena. Então tudo isso são políticas para melhorar um pouco a proteção das mulheres. Essa proposta foi feita por uma senadora do PSD de Mato Grosso, que é o estado que mais mata mulheres no Brasil e é o estado que registra o maior número de casos de violência contra a mulher. Será por quê, né? Enfim, essa mulher, essa senadora, é uma senadora, o nome dela é... Vou achar aqui. Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso. E aí o projeto foi aprovado, o Lula sancionou, sem veto, sem modificar o projeto, do jeito que chegou, porque ele achou que era razoável e suficiente as alterações no Código Penal para proteger as mulheres. Então é mais uma medida importante para a proteção das mulheres que são vítimas de violência dos seus maridos, dos seus namorados, dos seus ex, de amigos, de pessoas estranhas na rua, simplesmente porque negaram uma cantada, não querem saber de contato com a pessoa. E isso acontece, você sabe que isso acontece.
e a partir de agora ficou um pouco mais difícil para quem comete esse tipo de crime, porque a pena é mais dura, a progressão é mais demorada e para sair da cadeia só com tornozeleira eletrônica. Essa notícia é muito importante para o Brasil. E ó, economia. A mudança da economia, ontem eu falei também num outro vídeo sobre investimentos da indústria, vários, né, quase R$500 bilhão em investimentos de alguns setores industriais para crescer, para aumentar suas produções. Hoje o turismo também tem dados para revelar como a economia do Brasil está melhorando. Aportes na previdência privada subiram quase 18% nos 8 primeiros meses de 2024. Ou seja, tem mais gente fazendo previdência privada. O que é previdência privada? É um tipo de poupança, é um tipo de guardar dinheiro, né? Que rende um juro melhor, que rende mais do que a poupança comum. Então, mais de 18% de mais dinheiro sendo aportado, sendo colocado em regimes de previdência privada. Ou seja, tem mais dinheiro sobrando, as pessoas estão guardando mais dinheiro e estão guardando mais dinheiro no investimento mais rentável do que a poupança. Se está sobrando mais dinheiro é porque as pessoas estão ganhando mais. Isso também eu já mostrei no vídeo anterior, que a renda salarial do brasileiro subiu 5,8% nesse ano. Seguradoras faturam quase 19 bilhões em julho, acima do desempenho de um ano atrás. A diferença de 17 está aqui, 17,8% ante o mesmo mês de 2023. Ou seja, tem mais gente fazendo seguro do carro, seguro da casa, seguro de vida, seguro da moto, seguro de tudo quanto é coisa. Tem mais gente fazendo seguro também porque tem mais dinheiro disponível para isso, né? Porque quem não tem grana não faz seguro. Então esse é outro indicativo de melhora na economia brasileira. E está falando do turismo, né? Então, olha só, gastos de turistas estrangeiros no Brasil devem ser recorde em 2024, aponta WTTC. WTTC é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Está aqui. Eles fizeram um levantamento no mundo inteiro e mostraram que o turista que vem para o Brasil está gastando mais dinheiro, está vindo mais turistas para o Brasil está sendo mais atrativo para o turismo do que era no passado. E aqui a gente mostra os dados relacionados a isso. Olha só. Um recorde e aumento de 9,5% em relação a 2019, antes da pandemia. Então, na verdade, você fala, mas tem a pandemia, é normal subir agora. Não, esse dado é comparado com o período anterior à pandemia, quando não tinha nenhum problema interferindo no turismo. Então, 9,5% a mais do que 2019. Já as despesas do turismo interno, ou seja, o brasileiro que viaja pelo Brasil, também devem atingir um novo recorde de 112 bilhões de dólares, um aumento de 11,2% sobre 2019. O brasileiro está viajando mais, fazendo mais turismo, gastando mais dinheiro nessas viagens. Só pode ser porque ele está com mais dinheiro no bolso, né? Além disso, o setor do turismo deve contribuir com 169 bilhões para a economia do Brasil em 2024, o que significa um aumento de 9,5% em relação aos níveis de 2019. Então, o turismo, como um todo, cresceu 9,5% na participação dele na economia. Os brasileiros gastaram 11,2% mais dinheiro fazendo turismo. Isso na comparação com o período anterior à pandemia. Mais um sinal de que a economia vai muito bem, obrigado. Tem coisa para ajustar, óbvio, sempre vai ter, mas estamos muito melhores do que estávamos e agora não resta dúvida. É isso, gente. Eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre a política brasileira, sobre a economia brasileira. E eu espero que você esteja aqui acompanhando as próximas vezes que eu voltar. Um abração para você e tchau.